aleluia, aleluia. Eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos escribas e fariseus esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixe as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la. Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria. E chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte, do que 99 justos que não precisam de conversão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Boa noite a todas, a todos. Então, hoje, era o Padre Luiz que devia explicar a palavra de Deus. Mas, mandaram eu, a mais pequena, falar sobre isso. Então, espero que se eu falar alguma heresia, alguma coisa errada, o Padre Luiz vai consertar e vai completar também, tá bom? Então, paciência, escutem-me. A nossa programação de hoje é muito lindo. O reino de Deus é escutar para ir ao encontro da ovelha perdida. Significa escutar. Gente, Jesus dizia: o reino de Deus está no meio de vós. Na verdade, escutar a palavra para ir ao encontro da ovelha perdida. O Papa Francisco diz: nós não podemos ser uma igreja instável. O nosso batismo tem que ser movimentado. E o Papa Francisco, no Dia Mundial, acho que foi em janeiro, por aí, lá por dias... Um domingo lá de janeiro, no fim do mês, ele lançou uma homilia sobre a escuta. Era o Dia Nacional, o Dia Mundial das Comunicações. O Dia Mundial das Comunicações, o Papa Francisco falou. Então, ele falou muito sobre o escutar. Bom, eu não pude pegar tudo, porque era muita coisa. Mas ele falou assim: a pessoa humana não pode viver sem ser escutada. Não pode. É impossível para a pessoa humana viver sem que alguém a escute. Ela deve ser ouvida com atenção. E ele dizia ainda: escutar atentamente uma pessoa, olhando ela nos olhos, é o começo
de um bom diálogo. Se não se escuta, fica monólogo. E ainda ele diz, o Papa Francisco, devemos escutar, mas escutar com os ouvidos do coração. Escutar com os ouvidos do coração. E a palavra de Deus tem que ser escutada com os ouvidos do coração. E claro que o Espírito Santo que vai fazer a gente compreender a palavra de Deus. No livro do Deuteronômio, lá no começo da Bíblia, quando o povo de Deus ia entrar na Terra Prometida, eles receberam do Senhor Deus, o decálogo, os 10 mandamentos, né? Então começava, Shema Israel, escuta Israel, o Senhor teu Deus é o único. Mas ele começava falando, escuta Israel. Porque eles iam entrar numa terra prometida, claro, mas tinha outros povos que seguiam vários deuses, enquanto que eles eram o Deus único. Eles eram monoteístas desde o tempo do Abraão. Então eles não podiam se misturar, adorar outros deuses. Por isso Deus era ciumento. Escuta Israel, escuta. Então escutar é uma coisa indispensável para nós batizados, para compreendermos a palavra de Deus. E São Paulo também, né? Ele, quando escrevia os Romanos, ele falava: a fé vem pela escuta. Escutar começa a nossa fé crescer. Também Isaías, aqueles profetas todos repetiam muito essa palavra. Escutar. Escutar para entender. Escutar para pôr em prática. E nós vamos escutar a palavra de Deus hoje para ir ao encontro da ovelha perdida. Na primeira leitura, nós escutamos bem, né? Ela leu que do Isaías, né? Daí ele falava assim que ele mesmo ia cuidar das ovelhas. Então o Senhor Deus mesmo ia cuidar das ovelhas. E aquela que estava doente ele ia curar, e aquela que era bonita ele ia só ficar olhando para que ela continue bem, e aquela de perna quebrada ele ia amarrar, e tudo isso. Mas Jesus vem e fala maravilhosamente em São João: eu sou o bom pastor. São João, nem sei que capítulo que é, eu sei que lá no começo quase. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e eu as chamo pelo nome. E hoje em Lucas, ele fala com aquele povo lá, cabeça dura, com os fariseus, né? Ele diz assim, nessa parábola, ele diz assim: uma pessoa tinha 100 ovelhas. 100 ovelhas, é bastante, né? Uma é meia danadinha, se perde. Ele pega as outras 99 e diz: fica aí bonitinhas, no deserto, bem guardadinhas aí, que eu vou procurar aquela que se perdeu. E elas ficaram lá guardadinhas. Daí ele volta para casa, contente com as 100 ovelhas. E ele fala para os amigos dele, para os vizinhos, contente, a palavra diz, porque ele encontrou a ovelha perdida. O bom pastor. O bom pastor. E no Salmo nós cantamos hoje, né?
O Senhor é o pastor, nada me falta. Não me falta coisa alguma. O Salmo 22 é muito bom. Por quê? Porque esse bom pastor derrama na nossa vida, no nosso coração, o amor, porque ele nos guarda com amor. Não é um pastor qualquer, o nosso Deus. É um bom pastor. Ele nos guarda com muito amor. E São Paulo, também falando aos romanos, ele dizia: o amor de Deus foi derramado abundantemente no nosso coração pelo Espírito Santo, que nos faz chamar Deus de Pai. Abba, Pai. Abba, Pai. E Jesus vem revelar esse Pai para nós, que não é um Pai que castiga, um Pai durão, um Pai que gosta de cachaça, que gosta de farra, não. É o Papai do céu, que cuida com carinho de cada um de nós. E ele diz também: eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Os fariseus, quando Jesus falava com eles pensavam de ser os grandes mestres, né? Sabiam tudo. Mas Jesus deu para eles a grande lição. Ir ao encontro daquela pessoa que está longe, que está perdida. Gente, na nossa comunidade, se tiver um lugar vazio, um lugar que a gente sabe que uma pessoa que vinha, tinha costume de vir aí, nós temos que fazer igual o bom pastor. Ir atrás dessa ovelha. Pode ser que ela ficou machucada com alguém que falou palavras duras. Pode ser que essa ovelha aí ficou injuriada. Alguém a criticou. Alguém a tratou mal. Então nós temos obrigação. Se a gente sente que um de nós não vem mais, vamos se interessar. Vamos fazer igual Jesus. Procurar a ovelha. Então nós vamos ficar cheios de alegria, porque nós encontramos a ovelha que se desgarrou. Quando o pai do João Batista viu o anjo lá no templo de Deus, o anjo disse para ele: olha, Zacarias, esse menino vai ser uma grande alegria. Mesma coisa para você e para todo o povo. Mesma coisa quando ele encontrou a ovelha perdida. Uma grande alegria. Bom, no Evangelho de Lucas, que nós vimos hoje, ele fala muitas vezes de alegria. Então, é a alegria do coração que está cheio de Deus. A alegria dos anjos na noite de Natal. A alegria de quando os apóstolos viram Jesus ressuscitado. A alegria daquele que encontrou a ovelha perdida. A alegria do pai do filho pródigo que encontrou ele também. E quando nós estamos com essa alegria que vem de Deus, porque nós fizemos tudo o que devíamos ter feito, e nós dizemos somos servos inúteis, essa alegria não pode ser perdida. Não pode ser uma alegria que se vai e não volta. É uma alegria que fica para a gente. A parábola do bom pastor, Jesus também mostra o coração do Pai, o coração de Deus.
A missão de Jesus era mostrar Deus, como Ele é. Deus bondade, Deus que perdoa, Deus misericordioso. O Deus do coração, a misericórdia. Então, o anúncio de Jesus, que vem mostrar esse Pai, na humildade. Jesus vem na humildade. Ele mesmo diz, ora, vocês têm que aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele não veio no orgulho mostrar o Pai. E Jesus é o nosso irmão. E Jesus não quer que a gente se desagarre do rebanho. Ele não quer ninguém excluído. Ele vai ao nosso encontro. É Ele que vai. Nós, às vezes, podemos fugir dele, deixar de lado as nossas obrigações, mas Jesus vem até nós. O Pai quer que Jesus venha até nós e Ele vem mesmo. E por isso se concretiza o reino de Deus na terra, porque Ele vem sempre procurando aqueles que estão desgarrados, que estão longe. Então vamos viver nessa esperança. E sempre recordando bem o nosso tema de hoje. O reino de Deus significa estar à escuta para ir ao encontro da ovelha perdida. O Papa Francisco diz, nós não podemos ser uma igreja estática, parada. Nós temos que ser uma igreja a caminho. Então, vivendo nessa esperança, vivemos numa igreja a caminho. Bom, talvez eu falei muita coisa errada, eu quero pedir para o padre corrigir ou complementar, Padre Luiz? Então fica assim mesmo, Ele me abençoou. E ficamos na paz de Jesus.